Good morning, bom dia pessoal. Essa aula aqui é destinada às provas agora do final do ano, vestibular, né? Algumas estratégias eu gostaria de mostrar para vocês, essas estratégias do inglês para vocês tirarem de letra aí e fazerem 100%, né? No Enem, no Provão Paulista, tá? E eu venho aqui dar algumas dicas para vocês alcançarem essa pontuação, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, welcome everyone. Qual o objetivo dessa aula, né? Esse objetivo de aula é dar as informações necessárias para você fazer uma boa prova de língua inglesa, tá bom? E essa prova tem como principal objetivo avaliar a capacidade de compreensão de textos. Por isso que a gente vai bater na tecla de estratégias de textos, tá? Estratégias de interpretação, tá? E aí são textos dos mais pertencentes gêneros variados, né? Pode ser quadrinho, pode ser infográfico, texto literário, texto científico, notícias, né? E essas notícias, esses infográficos ou charges, né? Pode ser de diversas esferas sociais, pessoal, desde um texto da CNN ou um texto de uma revista, como uma música, né? Que foi o caso do nosso último Saresp, que era uma letra de uma música, tá bom? Então, todas as estratégias aqui vai servir para interpretar todos esses gêneros, tá bom? Pessoal, as estratégias, a grosso modo, seriam essas, tá bom? Todas essas três: compreensão do sentido geral, compreensão de ideias, localização da informação específica, entender a relação, identificação da referência textual, né? Os elementos, se é pronome, se é advérbio, se é sinônimo, e a compreensão crítica. Mas, pessoal, isso aqui é muita informação, né? Lá na hora da prova, a gente já tem tanta coisa para ler. Então, eu fiz uma esquematização aqui para a gente lembrar sempre dessa estratégia, tá? Eu organizei dentro desta sigla, que se chama exceder. Sabe quando você vai exceder a sua pontuação? Você vai exceder a sua pontuação quando você aplicar essas estratégias, tá, pessoal? Exceder com X, né? Aqui, no caso, a nossa estratégia vai ser usar o exceder, né? Essa sigla para lembrar das estratégias, né? De interpretação, as estratégias de leitura, para eu ter uma boa compreensão crítica do meu texto em inglês, tá bom? E de estrategiar, como eu venho falando já. C, de compreender, criticar. E, quais são os elementos presentes? Eu tenho verbo, eu tenho advérbio, né? E aí o D, quais são as diferenças desses elementos? Quais são as diferenças do início do texto para o final do texto, para o meio do texto? E especificar. Muitas vezes eles vão perguntar coisas específicas para a gente. E aí a gente vai traçar uma estratégia para achar essa informação específica. E no final de tudo, pessoal, a gente tem que aprender também a relacionar todo o contexto com todas as outras informações, né? As estratégias, a compreensão que eu tive, os elementos, a diferenciação e as especificidades do texto. Eu tenho que saber relacionar todos esses elementos, tá bom? Pessoal, só para reforçar, as estratégias de leitura, elas consistem, né, nosso primeiro E aí de exceder, em identificar o tema. A primeira coisa a se fazer ao ter contato com o texto em inglês é identificar o tema, pessoal. Então, você vai olhar uma charge, por exemplo, uma charge, um marido com uma linguagem verbal, assim, não verbal, na verdade, né? Um desenho, assim, onde demonstra que ele tá bravo com a esposa. Então, talvez o tema seja uma briga de casal, não sei. Isso a gente vai ver no próximo exemplo, né? Junto com outras dicas para entender melhor a questão do tema. Outra estratégia, a gente vai selecionar as palavras desconhecidas e as conhecidas também. Analisar o texto e utilizar aquelas velhas técnicas que eu explico para vocês de skimming e scamming, né? O skimming, pessoal, só lembrando que é você bater o olho e fazer uma leitura rápida, né? E o scanning é realmente você escanear palavra por palavra, letrinha por letrinha.
até você ter uma avaliação geral e minuciosa do texto, tá bom? Pessoal, eu não sei vocês, mas eu aprendo melhor na prática, né? Então, vamos na prática ver um enunciado e aplicar essas técnicas do exceder, tá bom? Exceder. Hey, hey, hey. Aqui a gente tem uma imagem de uma série famosa, né? Com o enunciado Hey, 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 you can just live. We just started. A gente tem aqui três pessoas, três homens, né? Um aparentemente correndo, o outro olhando para ele, e assim como o outro também, né? Os dois que estão sentados parece que eles estão surpresos, e o outro parece que ele quer só sair dali, né? Então, pessoal, a primeira estratégia do exceder é estrategiar, esse E, né? Esse E que a gente vê aqui, ó, a primeira letrinha, de estratégia. Estratégia que eu posso fazer aqui, pessoal? Ver as palavras conhecidas, as desconhecidas, demarcar, né? Então, eu posso usar tanto essas palavras que eu conheço, né? Para focar no que eu conheço primeiro, e depois a imagem, né? Ou vice-versa. O que importa é você ter pelo menos duas estratégias iniciais aí para começar, tá bom, pessoal? Então, as palavras que eu conheço aqui desse enunciado. Hey, 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 you can't just leave, we just started. Hey, 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 pessoal, uma onomatopeia, né? Eu tô falando, ei, 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 né? Tô chamando a atenção de alguém. Leave, sair. Started, quem joga videogame sabe. Começar, começou aqui, porque temos o elemento de passado, né? Hey, hey, hey. Live and started. Então, as palavras que eu já conheço dão a entender o quê? Que uma pessoa está chamando a atenção de outra, né? Ei, ei, ei. Tá pedindo essa atenção, essa onomatopeia solicita isso. E live, tá falando sobre sair, outra palavra que já conhecemos, e started, sair, começamos. Então, até então, eu entendi o quê? Ei, 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 sair, começamos, né? E aí, indo para a próxima estratégia, pessoal, eu tenho compreender, né? Esse seja compreender, criticar se necessário, tá? Então, logo se eu tenho alguém chamando atenção, alguém falando sair e começamos, né? Eu tenho uma imagem, né? Como já diziam os sábios, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, eu tenho que alguém querendo sair e outro interlocutor pedindo para que não saia, porque acabaram de começar. Eu preciso saber tudo ao pé da letra? Não, mas eu já tenho uma compreensão geral do que está acontecendo aqui, né? E aí, vamos tentar entender mais informações. Eu venho com a terceira estratégia de elementos presentes. Lembrando ali do nosso, né, desde a sexta série que a gente tem inglês aí, né? Então a gente sempre vê aqui, ó, you, we, o famoso verbo to be, não que a gente só aprenda isso, mas essas palavras, então, elas sempre acompanham esse verbo que é tão ensinado, né? O foco aqui, pessoal, é ajudar vocês a entenderem o contexto geral desses enunciados, desses textos, tá? Então, de elementos presentes, a gente tem you e we. You, você. We, nós. Eu vou destacar também essas palavras. Eu conheço essas palavras. Seria você e nós. Então, fica assim o nosso enunciado. Ei, você, sair, nós começamos, né? Junto com a minha interpretação, né? Minha compreensão da imagem já ajuda pra caramba a entender, né? Que se trata de alguém solicitando para, não sei, ainda não tá tão claro. Vamos usar a terceira, não, quarta, né? Quarta letrinha aqui, que é a letra D, de diferenciar. Essa cena, qual tipo de gênero de cena é, né? É uma, a gente é familiarizado com essas séries, tem uma base aí, nem que não conheça a fundo, mas a gente sabe que The Big Bang é uma cena de comédia, certo? Não é romance. Então, logo, se vir uma pergunta falando,
Qual o gênero do texto? É comédia? É romance, né? Então, pelo olhar cômico da situação, olha a postura dos personagens, né? Isso é feito para a gente dar risada. Então, não tem como você me falar que é um romance aqui, sendo que eu estou numa cena de 3 pessoas. A gente faz muita inferência também. Qual a diferença de um romance? O que a imagem me mostra, né? Um romance normalmente tem 2 pessoas beijando, se abraçando, paquerando, enfim. E aqui logo eu consigo diferenciar o gênero para uma comédia, certo? E aí vamos para a penúltima estratégia, pessoal, que é especificar. Sim, então eu sei que é uma cena de comédia aonde um dos personagens tenta sair, né, de um jogo, logo percebe-se que eles estão com jogos, né, um tabuleiro e acabaram de começar, né? Então, um personagem, né? Ele indaga o outro. Isso eu faço pela última letrinha, pessoal. É relacionar a imagem, relacionar todas as palavras que eu já sei, né? Esse NT aqui, a gente lembra também que é um note contraído, né? É falando, não, você não pode sair, né? Nós acabamos de começar. Tá bom, pessoal? Então, lembrem-se sempre da sigla ECD. Estrategiar, compreender, né? E a próxima, você sabe qual é? Ó, estrategiar, compreender elementos presentes, pessoal. Se tem advérbio, tudo aquilo que você sempre aprende de gramática, né? Se tem advérbio, se tem pronome. Nesse caso aqui tinha you e we, né? O D de diferenciar, que tipo de texto é esse? É uma música? É uma cena de uma série? E, pessoal, o E, ele fala de especificar, pessoal, especificar a informação que está pedindo. Então, sempre entender a fundo, pessoal, por etapas, tá? E a última que é relacionar tudo isso, tá bom? Relacionar a imagem com os enunciados, com as palavras que a gente já conhece, tá bom? Eu aconselho que agora você dê uma pausa nesse vídeo e tente memorizar, exceder o que cada sigla, né, o que cada letrinha dessa sigla corresponde. E de que? Uma pausa de 5 minutinhos. Se necessário, volta lá no vídeo e tenta memorizar. Na prova você vai lembrar desse exceder. Agora que você já deu a pausa ou se não achou necessário, vamos dar uma olhadinha na última prova, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui. No caso, a gente vai olhar a última prova aqui do Saresp, né, que é a prova aqui do ensino médio de São Paulo de 2023. A gente tem a seguinte pergunta, pessoal. Leia o trecho da música The Logical Song para responder as questões de número 21 e 22. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle. Oh, it was beautiful, magical. Aqui, pessoal, já tem bastante palavras, né? Bastante parecidas, né, com o nosso português, né? Então são palavras cognatas, miracle, magical, vamos ver se tem mais. Life não é cognata, mas life não tem como não saber que não é vida, né? Então já se implica inicialmente, ó, o que eu estou fazendo aqui? Relacionando que a minha vida era, nossa, linda, um milagre, era mágica, né? Então era aquela vida da Disney, né? Por que será? Vamos ver. And all the birds in the tree when they will be singing so happily. Birds, quem joga o jogo Angry Birds vai conhecer, né? São pássaros, trees, árvores, todos os pássaros estavam na árvore cantando, singing so happily. O joyfully ou playful watching, aqui ele tá me falando de um momento maravilhoso, né? A pessoa de repente ganhou na Mega Sena, vamos ver se é isso. Era um tempo mágico. But then, porém, né? O but me fala de uma entrada de uma controvérsia já nos últimos momentos, né? Então nós temos aqui
But then they sent me away to teach me how to be sensible. Away é longe e teach me, todo mundo fala isso todo dia para prof, é ensinar, professora, né? No caso aqui, ensinar é o verbo, tá, gente? Então eles me mandaram para longe para aprender a ser sensible, para aprender a ser sensível, logical, responsible, practical. But then they showed me a world where I could be so dependable, ou clinical, ou intellectual, cynical. Então, em resumo, primeira parte da vida dessa pessoa que estava tudo lindo, maravilhoso. Na segunda parte, ele se debruçou com a vida adulta, né? E aqui, por inferência, pessoal, a gente vai fazer a resposta desta primeira pergunta. E aí, nas próximas questões, eu aconselho vocês a refazer, tá bom? E aí, você pausa para fazer e depois você verifica a resposta junto comigo, tá bom? Aqui a gente adota todas aquelas estratégias, exceder, né? E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, circular as palavras conhecidas, as não conhecidas, ver os elementos diferentes, né? Já está falando aqui que é uma música, então, por ser uma música, a gente tem um tom mais poético, né? Um tom mais de poema. Então, vamos lá. Questão 21. A música The Logical Song foi um sucesso da banda Supertramp na década de 1970. Neste trecho, é possível observar certa tristeza e nostalgia devido a... Será que essa tristeza e nostalgia é devido à perda de uma vivência adolescente mais naturalista e agradável? Eu acho que não, porque aqui em momento nenhum fala de natural, né? Natural, que é uma palavra cognata parecida com português. Eu não tenho, né? Então, se fosse falar de natureza, além dos pássaros nas árvores, birds in the trees, ele ia falar mais do ambiente, certo? E como que é viver naturalmente. Agora a letra B. Então, eu já vou descartar a letra A, né? Vamos para a letra B. Ao desvio da juventude diante do consumismo e da perda de valores? Acho que não. Por quê? A juventude, eu não tenho essa palavra young, tenho, né? Mas eu tenho was young, quando era jovem, está no passado. Né? Então, não faz muito sentido ele generalizar. Se eu estou falando de mim, I was young, não posso generalizar como a juventude. Tá? Também não tenho essa palavra consumismo. Será que a letra C, ao aumento das responsabilidades na infância? Acho que não, né, pessoal? Porque aqui ele fala que na infância tudo era médico, né, nas primeiras 4 estrofes. E depois que isso fica pesado, né, quando chega a vida adulta. Então, também vou eliminar. D, a imposição de um ambiente mais lógico e intelectualizado? Pode ser. Mas vamos ver aqui a letra E também. Vai que a letra D, mas a gente sempre vai observar e especificar o que está mais de acordo, tá bom? Letra E, a necessidade de maior racionalidade com a chegada da vida adulta. Então, racionalidade, sinônimo de intellectual, né? Ou clinical, responsible, practical. Eu acredito que aqui é a letra E, de especialmente você vai passar nessa prova, tá bom? Então, resposta certa, pessoal, a necessidade de maior racionalidade com a chegada da vida adulta. O principal elemento do exceder, daquela sigla que a gente aprendeu para estratégia, pessoal, aqui, é relacionar, tá bom? E aí nós temos questão 22. Aconselho que você pause e tente pensar um pouquinho, tá bom? Os últimos 4 versos apresentam diversos adjetivos que indicam que o eu lírico deve assumir uma postura. Logo, pessoal, se ele tá falando que na infância tudo era lindo, tava na Disney passeando, né? Eram momentos mágicos, né? Não tinha que pagar conta. E aí tem uma posição mais prática, lógico. Vamos voltar aqui no texto, só para vocês verem as palavras. Clinical, responsible, practical, intellectual, ok? Então, automaticamente será uma postura sensata, pessoal. Sensata, ok? Temos aqui, pessoal, questão 28. Era uma charge, a gente já
tem como um elemento de ajuda, né, para a gente aí a própria charge, né, para interpretar. E aqui, pessoal, o senhorzinho vira para essa senhora e fala assim: In the moonlight, your teeth look just like pearls, né? Aí ela pergunta: Who's pearl and what were you doing in the moonlight with her? Né? Então, traduzindo, pessoal, depois de vocês adotarem todas as estratégias já faladas, você pode verificar que aqui a gente adota principalmente a diferenciação, pessoal. Por quê? Ó, o enunciado do diálogo é assim. O diálogo ilustra um mal-entendido que se deve a um erro de pronúncia na fala do idoso, uma desatentação do interlocutor ao interpretar a mensagem, C, a estranha comparação feita pelo idoso, D, a sonoridade de Pierce, que é a mesma de Pierce, ou E, a compreensão de um elogio que fosse crítica. Só que você não precisa nem tentar fazer muitas estratégias, tá? Você só vê que qual a diferença quando ele fala Pierce e ela fala Pearl? São palavras diferentes, né? Ele fala Pierce como se fosse pérolas, está elogiando ela, né? E ela já acha que Pearl é uma outra mulher, né? E ela pergunta: quem é essa fulaninha? Então é logo a sonoridade, né, de Pierce, que é a mesma de Pierce, ok? A resposta certa aqui é a letra D. Temos que saber diferenciar. E aqui, pessoal. Então, pessoal, só para finalizar, vocês notam alguma diferença aqui nesses dois textos? É claro, do primeiro B. E ela vai me falar o que ela nota de diferença aqui. Bom, as principais diferenças estão relacionadas na questão da leitura ativa. A leitura ativa basicamente consiste num método que você vai ler, grifando e, por exemplo, puxando setinhas, anotações, enfim, uma leitura ativa mesmo, sabe? Escrevendo o que você entendeu. Esse método, ele ajuda muito na compreensão do texto. Eu, particularmente, adoro bastante, sempre faço, principalmente nas minhas provas, e eu sinto que auxilia bastante na hora de responder as questões. Isso mesmo, Maria Clara. Então, não é você apenas pegar aquela prova e olhar, nossa, tá tudo em inglês, eu não entendo nada. Não, alguma coisa você entende. Alguma coisa é parecido com o português e você vai grifando e usando aquelas estratégias E, C, D, tá bom? E aqui, só para finalizar, pessoal, temos algumas dicas, né? Elabora um cronograma de estudo, faça e refaça as provas antigas. Estava comentando aqui com a Maria Clara que assim como a bike, né, a bicicleta, as atividades que a gente faz é um treino, pessoal. É um treino porque aí você vai afiando aquela habilidade que você já tem, né? E o que você faz dessas dicas aqui, ô Maria Clara, que você acha assim que não pode faltar nessa rotina de estudos? Bom, eu acredito que uma boa fundamentação teórica é essencial, mas a parte que a gente mais deve focar é principalmente nos exercícios, porque através deles a gente vai poder identificar nossos pontos fracos, nossos pontos fortes e acertar o que a gente está errando, conseguir corrigir a tempo da prova. Muito bem, é isso aí. E aí, ó, falando em exercícios, eu tenho atividades para reforço aqui. Eu vou enviar junto com um vídeo, tá? O linkzinho para vocês. As duas provas dos últimos 2 anos, tá bom? E um link com os falsos cognatos, né? Que são aquelas palavrinhas que são parecidas com o português, mas têm um significado diferente. Elas aparecem muito aí nas nossas provas, tá bom? Pessoal, muito obrigada, Maria Clara, por me acompanhar até aqui. E é isso. Espero vocês lá no pódio da faculdade, agradecendo o diploma que vocês vão tirar.